Nem sempre é possível calcular a variação de entalpia de uma reação química, e por vários motivos. Muitas reações são extremamente lentas, outras são explosivas e muitas outras formam produtos indesejáveis. Mas isso você vai entender já já. Solta a vinheta! Fala aí, meu querido mortal, eu sou o professor Romeu e seja bem-vindo ao canal Olhar Químico. Nesta aula, você vai aprender sobre a lei de Hess. Fica ligado em tudo aí para você arrasar na sua prova, no vestibular e no Enem. Depois, entre lá no site olharquímico.com e baixe o mapa mental dessa aula e listas de exercícios com resoluções e comentários. Eu vou deixar anotado tudo aí na descrição, ok? Em 1840, Hess, que era médico, geólogo e químico, constatou a seguinte lei experimental, que pode ser enunciada assim: o ΔH em uma reação global, que ocorre em várias etapas, é igual à soma do ΔH de todas as etapas. Matematicamente, o que Hess quis dizer é que o ΔH da reação global é igual ao ΔH da primeira etapa, mais o ΔH da segunda etapa, mais o ΔH da terceira etapa, e assim sucessivamente. A lei de Hess permite trabalhar com as equações químicas como se fossem equações matemáticas, porque basta apenas somar as equações. Por isso também que a lei de Hess é conhecida como lei da soma dos calores de reação. Vamos direto para a prática? O exemplo que irei utilizar aqui caiu no vestibular da FUVEST. Observe a reação global de decomposição do dióxido de nitrogênio, um poluente atmosférico. Ele se decompõe em gás nitrogênio e gás oxigênio. Porém, a produção do NO2 pode ocorrer em duas etapas. E aí temos a equação química da etapa 1 e a equação química da etapa 2. Observe que não temos a variação de entalpia da reação global, mas temos as variações de entalpia da etapa 1 e 2. E a pergunta é a seguinte: como podemos descobrir a variação de entalpia da reação global? É aí que entra a lei de Hess. Obedecendo algumas regras matemáticas, podemos manipular as equações das etapas 1 e 2 de modo que, ao somá-las, o resultado seja a equação global. Bora resolver? O primeiro passo é analisar a equação global. Aqui nos reagentes temos 2 mols de NO2. Agora você procura qual equação ou etapa oferece o NO2. O NO2 está presente na etapa 2, no lado dos produtos, e com 2 mols. Para o NO2 ir para o lado dos reagentes, a reação deve ocorrer de maneira inversa. Para isso, devemos inverter essa equação. E ao invertermos a equação, devemos inverter tudo, até o sinal de ΔH. Viu? O ΔH, que era negativo, ficou positivo, porque foi necessário inverter a equação. Anote aí! Continuando, precisamos de 1 mol de N2 no lado dos produtos. Moleza, você procura qual equação oferece o N2. Ele está presente na etapa 1, no lado dos reagentes e com 1 mol. Então, precisamos inverter essa equação também. E quando invertermos qualquer equação química, somos obrigados a inverter o sinal de ΔH, não é mesmo? Ela fica desse jeito aí, e com o ΔH negativo. Observe que ainda precisamos de 2 mols de O2 no lado dos produtos. Mas não se preocupe com o O2, porque ele aparece nas duas equações. Fica a dica, não se preocupe com gás, oxigênio e água, porque eles sempre aparecerão em mais de uma equação. O próximo passo é somar as duas equações que foram adaptadas para obtermos a reação global e também o valor de ΔH. É mais ou menos como uma prova real de tudo que foi feito. Precisamos de 2 mols de NO2 nos reagentes e já temos ele aqui. É só escrever. Nos produtos, precisamos de 1 mol de N2 e temos ele aqui. É só escrever também. Ainda precisamos de 2 mols de O2. Aqui temos 1 mol de O2 nos produtos, mais 1 mol de O2 aqui. E também nos produtos. Como eles estão do mesmo lado, basta somar. Então temos 2 mols de O2, como aparece na equação global.
Observe que temos 2 mols de NO aqui nos produtos e outros 2 mols de NO aqui nos reagentes. Como eles estão de lados opostos, é só cancelar, até porque eles não aparecem na reação global, logo não precisamos deles. Agora basta calcular o ΔH, mais 114 menos 180 é igual a menos 66 kJ. Viu aí? Obtemos a equação global desejada e o ΔH da reação. Vamos finalizar colocando em prática tudo o que você aprendeu? Nesse exemplo, eu vou dar várias dicas de algumas variações que ocorrem na lei de Hess. São as últimas possíveis. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixe o seu like e comente sobre a aula. Bora calcular o ΔH dessa reação? Para isso, você precisa considerar as 3 equações termoquímicas. Bora resolver! O primeiro passo é analisar a equação global. Aqui nos reagentes temos como primeiro reagente 1 mol de magnésio sólido. O magnésio sólido aparece nos reagentes da etapa 1, porém na quantidade de 2 mols. Aí fica fácil, é só manter e dividir toda a equação por 2. Acompanhe comigo, 2 mols de magnésio dividido por 2 é igual a 1 mol. 1 mol de O2 dividido por 2 é igual a meio mol. E 2 mols de óxido de magnésio dividido por 2 é igual a 1 mol. E também precisa dividir o ΔH por 2, hein? Então tudo isso fica assim. Agora precisamos pegar o segundo reagente, que é 1 mol de gás hidrogênio. Ele aparece aqui nos reagentes da etapa 3 e na quantidade de 2 mols. Como você já sabe, é só manter e dividir toda a equação e o ΔH por 2. Ela fica assim. Tranquilo? O terceiro reagente é o gás oxigênio, mas esse você pode esquecer, porque ele sempre aparece várias vezes, lembra? Agora só resta pegar o produto da reação, que é 1 mol de hidróxido de magnésio. Ele aparece aqui no reagente da etapa 2 e na quantidade de 1 mol. Maravilha! É só inverter toda a equação e o sinal de ΔH, desse jeito. O próximo passo é somar as 3 etapas das equações que foram adaptadas para obtermos a reação global e também o valor de ΔH. Precisamos de 1 mol de magnésio sólido nos reagentes. Temos aqui, é só escrever. Precisamos também de 1 mol de gás hidrogênio nos reagentes. Aqui está ele, é só escrever também. E ainda precisamos de mais 1 mol de gás oxigênio. Observe que temos meio mol aqui no reagente, mais meio mol do mesmo lado no reagente. Como estão do mesmo lado, podemos somar. Meio mais meio é igual a 1 mol de gás oxigênio. No lado do produto, precisamos de 1 mol de hidróxido de magnésio. E temos ele aqui no produto. É só escrever. Não precisamos de óxido de magnésio, MgO. Como eles estão em lados opostos, é só cortar. Corta esse MgO do produto com esse aqui do reagente. E o mesmo acontece com a água, porque elas estão de lados opostos. Agora basta calcular o ΔH. Menos 601,75 menos 286 menos 37 é igual a menos 924,75 kJ. Isso é a lei de Hess. Não esquece que você pode manter ou inverter, multiplicar ou dividir uma equação química. Então é isso, meu querido mortal. Acesse lá o site olharquimico.com e baixe o mapa mental dessa aula e lista de exercícios com resoluções e comentários. Até a próxima aula. Fui!